Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa. Fizemos uma reflexão na primeira parte e aqui tem um e-mail do nosso querido Fábio da Silva Miguel. Ele é da cidade de Araguaia, no Tocantins. E a mensagem dele diz assim: parabéns pelo magnífico programa Abrindo a Bíblia, apresentado pelo professor Severino Celestino, um grande estudioso da doutrina espírita. Isto esclarece e muito os desinformados e mal interpretadores da Bíblia. Sou leitor assíduo do livro, analisando as traduções bíblicas, e assistente dos vídeos deste confrade. Muito obrigado. Quem agradece sou eu, meu caro Fábio. Gostaria de acrescentar que não me envaidece, pelo contrário, aumenta a minha responsabilidade diante de um e-mail que vem reconhecendo que sem nenhuma imposição, espontaneamente, o nosso programa. Tenha certeza que você não conseguiu colocar em mim nenhuma vaidade, nenhuma superioridade, mas você colocou em mim agora uma responsabilidade de eu manter o nível desse programa, a quem a Rede Mundo Maior, através do seu presidente, dos seus diretores, dos colaboradores, tem me confiado nesses 8 anos, já dentro de 9 anos de programa, onde nós buscamos levar até você uma mensagem cristã, cristalina e positiva. Obrigado, meu caro Fábio da Silva Miguel. Nós temos aqui também a nossa querida irmã Juliana Dias. Ela nos mandou um e-mail onde ela diz assim: olá, Severino, gostaria de entender porque em Levítico, Gênesis, Levítico, terceiro livro da Bíblia, na ordem, faz parte do Pentateuco de Moisés, ou do Rumash, que Rumash vem de Ramesh é 5. Então é uma das partes dos 5 livros de Moisés, que é chamado o conjunto no hebraico de Torá. Torá, a palavra é feminina, a Torá. O Tanar é Bíblia em hebraico, que aí se você pronuncia no masculino, mas Torá é feminino. E ela diz assim: gostaria de entender porque em Levítico a mulher é considerada imunda quando está no período menstrual, assim como todos os objetos em que ela toca. Também não entendo porque eles julgam o que é puro ou não e falam em sacrificar animais para a purificação. Que purificação é essa? Perdi-me aqui, desculpe. Que purificação é essa? Bem, Juliana, eu queria dizer a você o seguinte, minha irmã. A gente, ao ler, Juliana é da cidade de Santos, São Paulo. Aqui eu mando meu abraço para os nossos irmãos lá de Santos e Guarujá, o Gino, a sua mãe, a Fátima e todos aí da cidade que já viajaram conosco, inclusive para Israel. Você diz aqui: tenho dificuldade para entender a leitura bíblica e comecei a me interessar através do seu programa. Assisto pela internet, em geral nos episódios anteriores, devido ao trabalho. Desde já, obrigada. Juliana, cidade de Santos. Olha, Juliana, eu gostaria de deixar bem claro que quando nós trazemos a Bíblia mais ou menos dissecada, de uma forma compreensível para você, não é com o objetivo de dizer que você deixe de estudar as obras básicas de Kardec para estudar a Bíblia. Não. Mas o que eu trago é uma integração entre a primeira, segunda e terceira revelação, que não se degladiam, não se opõem. Pelo contrário, se completa. Cada uma veio a seu tempo, compatível com a cultura, compatível com o costume, compatível com a ordem social, compatível com a vida daquela época e compatível até com a antropologia, com aquelas questões humanas que fazia parte de um contexto social, humano, político, épico. E você está falando aqui de uma situação do tempo de Moisés.
que aqui nós podemos dizer que remonta em mais ou menos 4.000 anos atrás. Para quem é reencarnacionista como nós, imagine, depois de 4.000 anos de história, nós somos o que somos, cheios ainda de defeitos, cheios ainda de imperfeições. Como é que a gente pode procurar entender o que acontecia naquela época? Aquilo ali, minha cara Juliana, era uma época em que havia ainda, como diz Emmanuel, como diz o espírito israelita, como dizem muitos estudiosos, as pessoas ainda eram muito rudes, muito grosseiras, não entendiam um Deus amor, mas um Deus temor. Ainda tem gente hoje que diz que tem temor a Deus. Eu temo a Deus. Deus não é para ser temido, Deus é para ser amado, servido, respeitado, honrado. Essa que é a palavra, o kavod, como se diz em hebraico, é fazer exatamente aquilo que um ser superior nos solicita que façamos. Jesus precisa ser honrado, Deus precisa ser honrado. Lembre-se que lá no Êxodo, que é o livro anterior ao Levítico, tem lá no seu capítulo, honrar pai e mãe. Não é nem amar, é honrar, que é muito mais superior, porque amar é amar ao próximo, mas pai e mãe é para ser honrado. Ou em outras palavras, para ser seguido e obedecido de acordo com a sua solicitação. Então, no tempo do Levítico, a coisa era realmente bem diferente. Você coloca aqui que a mulher é considerada imunda quando está no período menstrual, impura. O homem também, não é só a mulher. O Levítico tem regras para o homem e para a mulher. Quando o homem, através dos sonhos eróticos e de outras condições espirituais, oníricas, quando ele passa pela chamada poluição noturna, que é o expelimento do esperma naturalmente através do sonho, ele também fica impuro. Então havia uma regra de impureza para aquela época, compatível com o entendimento daquela época. Mas tudo isso, a mulher é fruto da criação de Deus, o homem também. O que significa se tornar impuro por uma questão orgânica, ou a impureza é mental, ou é a poluição mental que realmente torna a gente impuro. Então o Espiritismo vê isso, como você bem pergunta. O Espiritismo concorda com isso? O Espiritismo é ciência. E a própria ciência da Bíblia, da Torá, fala, os cientistas rabinos que estudam a Bíblia dizem que a Bíblia também tem que acompanhar a ciência. Nessa obra aqui nós falamos disso, mas não terminamos o assunto, nós vamos ficar para a terceira e última parte do nosso programa. Não saia daí que Bob já me deu aqui o corte e no minuto nós estaremos de volta. Até já.